dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje vamos trabalhar os gêneros textuais. Vamos iniciar um novo gênero textual. Vamos falar sobre o texto expositivo e didático, tá? Nesse texto expositivo, nós vamos trabalhar aí algumas características sobre ele, tá bom? E vamos ver aí alguns outros textos, tá? Falando sobre esse gênero textual. Semana passada, nós finalizamos o mito, falamos sobre as características do mito, a diferença entre mitologia, lendas, e hoje vamos iniciar o texto expositivo, que é um outro gênero textual muito legal, muito interessante. A gente vai falar sobre infográficos, como nós já aprendemos a visualizar gráficos em textos. Esse tipo de linguagem, muita gente não sabia que era um gênero textual, mas os gráficos, eles são gêneros textuais sim, pessoal. Gráficos, estatísticas, são considerados gêneros textuais. Fazem parte dos gêneros textuais expositivos, informativos, aqueles que têm um objetivo de trazer uma informação para a gente. Bom, a gente já está ciente acerca da importância do estudo dos gêneros textuais, como eles são importantes para o nosso dia a dia, como eles cooperam para o nosso desenvolvimento, tá? Por isso, a gente vai fazer esse estudo aí acerca desses textos expositivos, tá bom? Então, deixa eu compartilhar com vocês. Vou pedir que vocês abram a página 40, abram na página 40 o livro de gêneros textuais, o livro pequeno, fininho, tá? Na página 40. Enquanto vocês abrem aí, eu vou colocar o cabeçalho da escola aqui. Pronto, pessoal? Então, página 40. Quando vocês abrirem aí, vocês vão se deparar com essa página aqui. Aqui está a nossa página 40, onde nós introduzimos aí o nosso capítulo, beleza? Pronto. Texto expositivo em livro didático e infográfico. Aí temos aí a era da informação e os gêneros expositivos. Vamos realizar a leitura juntos? Vivemos, sem dúvida, na era da informação. Ter, acessar e divulgar informações significa estar inserido na cultura atual de maneira significativa e com alguma vantagem social. A invenção de tecnologias que permitem o registro dessas informações, superando as limitações da linguagem oral, memória e divulgação restritas no espaço e tempo, com a invenção da linguagem escrita, passando pela imprensa e chegando à internet, possibilitou ampliar ainda mais o conhecimento da humanidade, já que os novos conhecimentos partem daqueles previamente construídos, seja para negá-los, corrigi-los ou ampliá-los. Para a documentação e a transmissão do conhecimento produzido pela humanidade, cujo espaço atual de compartilhamento preferido é a internet, fazemos uso dos gêneros expositivos. Os textos expositivos em livros didáticos são aqueles em que há o objetivo de se explicar uma temática, de se veicular informações sobre um assunto, explorando-se a conceitualização,
a partir de sequências analíticas e da organização lógica dos dados, que constroem um determinado saber. Já o infográfico é um gênero muito utilizado no jornalismo, mais frequentemente associado a outros gêneros, como a notícia, a reportagem e os textos de divulgação científica. O infográfico objetiva facilitar a leitura, didatizando e resumindo o conteúdo abordado no texto associado a ele. Entretanto, esse gênero composto por várias linguagens caiu no gosto popular, e é comum ver o infográfico sem estar vinculado a outros textos. Muito bem. Aprenda mais. A origem do infográfico. As raízes dos recursos usados na infografia têm sua origem na pré-história. Os primeiros mapas foram criados milênios antes da escrita. Os mapas mais antigos que se conhecem foram encontrados na antiquíssima cidade de Çatalhöyük, na Turquia, e datam de cerca de 6.000 anos, 6.200 anos antes de Cristo, pintados numa parede. Os estudos de embriões de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tentou entender os fenômenos, mas ele era limitado pelo conhecimento de sua época. Ao longo de sua vida, planejou a enciclopédia baseada em desenhos detalhados de tudo, realizou autópsias e elaborou desenhos anatômicos extremamente detalhados, tendo planejado o trabalho, inclusive sobre o corpo humano de anatomia comparativa. Entre 1510 e 1513, estudou fetos, do que resultaram obras que podem ser consideradas como infográficos de grande complexidade. Aqui está uma ilustração por Leonardo da Vinci, infográfico que ele utilizou para construir a sua enciclopédia. Aparentemente um bebê no embrião, onde ele tentava juntar as peças, né? Através dessa junção, tentar chegar a uma conclusão. Mas, como a gente viu no texto, era limitado devido ao conhecimento de sua época. Tá? Vamos lá. A gente tem aí, texto 1, português brasileiro. Vamos lá. Isso aqui é um exemplo de um infográfico, tá, gente? Vamos ler o texto aí. Português brasileiro. Entre 4.000 e 3.500 anos antes de Cristo, o indo-europeu, a língua avó do português, era falado por povos pré-históricos da Idade do Cobre, que migraram do norte do Mar Negro em direção às planícies do Danúbio. Entre 700 e 600, entre 700 anos de Cristo e 600 anos depois de Cristo, surge o latim derivado do indo-europeu, na região do Lácio, localizada na Península Itálica. Por volta do ano de 400 depois de Cristo, os romanos iniciaram uma invasão na Península Ibérica, fundando a província de Lusitânia, atualmente o centro-sul de Portugal. Constituiu-se assim o latim como língua oficial. Entre os séculos 17 e 18, o latim vulgar falado pelos colonos, soldados, ou seja, pelo povo, sofre alterações, dando surgimento ao romance. O latim está em declínio. Então, não, pessoal, perdão, aqui é século VII, século VII, perdão, eu vi aqui na frente, entre o século VII. O latim está em declínio. O latim sofre influência do galaico, língua falada pelos habitantes da Galécia, ao norte da Península Ibérica, dando origem ao galego português e, posteriormente, ao português. A partir do século XVI, com as grandes navegações, o português expande-se pelo mundo, chegando à África, à Ásia e à América. Aqui temos um infográfico com uma breve história sobre o nosso país, sobre o nosso idioma, como foram fundadas as línguas, qual é a origem do português, de quais países ele veio, de quais povos ele veio. A gente vê aí que o português ele é um idioma extremamente antigo, tá? Deriva do latim e de outros idiomas. Brasil. Durante o período colonial, o português falado no Brasil foi influenciado pelas línguas africanas. Na época da colonização, havia aproximadamente 340 línguas indígenas, que também influenciaram o português brasileiro. Então, o nosso português brasileiro, ele certamente foi influenciado por outros idiomas, por outros povos. Um desses povos foram os indígenas, os africanos, que tiveram grande parte aí na formação, grande contribuição na formação do português.
Então, em parte, nós devemos muito a eles por isso. Línguas crioulas. Antes de sequestrar africanos e trazê-los forçadamente para o Brasil, os portugueses mantinham relações comerciais com povos africanos em locais que, posteriormente, se tornaram suas colônias, como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Para conseguir se comunicar com o europeu, a população local desenvolvia naturalmente um código baseado na língua estrangeira. Com o tempo e a intensificação das relações comerciais, esse código se desenvolvia e se generalizava entre a população local, tornando-se sua língua materna, a chamada língua crioula. Aí temos aí Cabo Verde. O idioma oficial é o português, porém, a população utiliza o cabo-verdiano, um crioulo que combina português com outras línguas africanas. Aí temos aí Guiné-Bissau. A língua oficial é o português, mas também são usados os crioulos Bissau e Cacheu. Goa. Devido à ocupação portuguesa desde o século XVI, Goa tinha o português como língua oficial, mas com a saída de Portugal do território indiano, em 1961, o Konkani tornou-se a língua oficial. Macau. Fala-se o crioulo de base portuguesa. São Tomé e Príncipe. De acordo com a Unesco, a língua oficial é o português. No entanto, há línguas crioulas baseadas, bastante utilizadas como o forro, o angolá e o lunguiê. Timor-Leste. O português é o idioma oficial. No entanto, a língua dominante no país é o tetum, influência da Indonésia. Angola, conforme dados do governo angolano, a língua oficial é o português, mas há uso de dialetos como Kikongo, Umbundo, Quimbundo e entre outros. Moçambique. O português é a língua oficial, mas os habitantes usam línguas e dialetos locais, principalmente do grupo Banto. Então, basicamente, o português ele é falado em vários países, várias regiões, mas cada um deles com o seu dialeto específico. A gente pode ver aí que, apesar do português ser a língua oficial nesses países, eles adquirem certos hábitos linguísticos, e desenvolvem a sua própria forma de falar, de acordo com cada região e cada cultura, é claro. Mas a gente pode perceber aí, pessoal, através desse infográfico, que nós conseguimos identificar aí várias coisas acerca do nosso idioma utilizando o infográfico. Isso aqui, gente, é um texto expositivo. É justamente o que ele fala aqui nesse texto. Ó. Os textos expositivos em livro didático são aqueles em que há o objetivo de se explicar uma temática, de se veicular informações sobre o assunto, explorando-se a conceitualização a partir de sequências analíticas da organização lógica dos dados. Ou seja, o infográfico, pessoal, ele busca trazer informação de forma lógica e ordenada, como acontece aqui, ó. Esse infográfico sobre o português brasileiro. Ele começa falando sobre a origem, sobre quanto tempo durou a formação do português, e depois ele passa para os países que influenciaram a formação do mesmo. Logo em seguida, ele já fala sobre os países que falam o português, que têm o português como língua oficial. Então, isso aqui é um infográfico sobre o nosso idioma, onde ele traz informações relevantes sobre o português brasileiro de forma organizada e de forma lógica. Bom, então, isso aqui é um exemplo, pessoal, de um infográfico do texto expositivo. Tá bom? Vamos observar mais exemplos sobre esse gênero textual, que é muito interessante e possui outras características, além dessas características interessantes, e que podem nos ajudar bastante na interpretação de um texto. Tá bom? Vamos prosseguir aqui agora.